Pessoal, estou aqui com o Valmir Júnior, amigo do nosso mandato, companheiro de luta. Valmir Júnior é morador da Kelson, lá no Complexo da Maré. Ele é professor de História e há poucos dias me deu um toque fantástico, dizendo que está faltando uma palavra profética sobre a questão da população em situação de rua no Rio de Janeiro. Eu queria conversar com você, Valmir, sobre isso mesmo. A questão da situação de rua no Rio de Janeiro, homens e mulheres que moram nas ruas. Como é que é a sua visão desse quadro da cidade do Rio de Janeiro, essa metrópole de 6,5 milhões de habitantes? Olha, irmão, acho que é importante a gente primeiro falar que essa população que está na rua é uma população que tem uma cor. Tem cor, tem classe, é a população preta, pobre, que não tem acesso à moradia, que não tem garantia de direito, não tem garantia de um teto para residir e acaba se submetendo a ter que morar na rua porque lhe falta esse direito, lhe falta residência. Isso é fruto de um processo histórico. Quando a gente fala de população em situação de rua, muita gente diz assim: eu quero que vocês resolvam o nosso problema, quero que a classe política resolva o problema. A gente pergunta: qual é a solução para esse problema, se você chama de problema? Aí as pessoas dizem: não quero saber, tirem das minhas vistas. É um pouco isso. Isso, na verdade, avilta a dignidade da pessoa humana, né? Em muito, claro. Exatamente, né? Primeiro porque esse indivíduo ele perde a possibilidade de ter dignidade. E outra que ele sofre uma consequência de um processo sistêmico que está na sociedade, que é o racismo institucional. As pessoas não querem ver um corpo negro jogado na rua, que incomoda. É um corpo que é invisível, mas ao mesmo tempo exala uma presença tão forte e tão propositiva que esse indivíduo mostra assim: olha, o meu corpo não é invisível, eu estou aqui, você vai se incomodar com ele. Na década de 60 do século passado, quando governava o estado do Rio de Janeiro o Carlos Lacerda, e tinha a secretária Sandra Cavalcante à frente da assistência social, nós tivemos, aliás, um assassinato brutal de diversos homens e mulheres em situação de rua, que naquela época, na década de 60 do século passado, foram mortos, assassinados e julgados nos rios da Guarda e no Rio Guandu. O governo Lacerda ele não só exterminou um número significativo da população de rua, como foi o principal articulador para o processo de remoção das favelas do Rio de Janeiro. E quando o Lacerda vem removendo todas as favelas do Rio de Janeiro, esse indivíduo que tinha acesso à sua casa, principalmente na Zona Norte, principalmente na Zona Sul, que a gente pega o histórico da favela da Praia do Pinto, a gente pega o histórico da favela das Catacumbas, e vê a interiorização da pobreza. A pobreza começa a ocupar a Zona Norte na década de 60, porém, uma parcela significativa dela permanece e continua estando aqui no centro da cidade até hoje, que não é diferente. Aqueles que mataram, né, a população que estava em situação de rua na década de 60 e 70, que assassinaram ela, hoje assassina de outras formas, negando-lhe o prato de comer, negando-lhe um cobertor e até mesmo dando um banho de água fria quando esse indivíduo está dormindo. Foi o que aconteceu agora recentemente na cidade de São Paulo. O prefeito Mauricinho João Dória decidiu, junto com a sua corte de príncipes, que tem que expulsar a população de rua, a população que está em situação de rua, com um banho de água fria às 7 horas da manhã. Trazendo aqui para o Rio de Janeiro, Valmir, lembrar que debaixo dos viadutos, de modo particular das áreas central, das áreas próximas do centro da cidade, são colocadas as pedras pontiagudas, que são cimentadas debaixo dos viadutos, que é para as pessoas não estarem. Os bancos de praça colocam aqueles arcos, né, de metal, para que a população em situação de rua não tenha um lugar de recostar. Então, quer dizer, na verdade, é exatamente isso. Esse processo histórico de remoção das favelas, de remoção das moradias, de abandono dos mais empobrecidos, de expulsão dos meios do centro da cidade, da Zona Sul, para a região da Zona Oeste e da Zona Norte, é que, na verdade, vai alimentando essa desigualdade social que acaba trazendo homens e mulheres a sofrerem mais e mais nas ruas do Rio de Janeiro. E isso daí é um processo histórico que está antes de Lacerda, que eu acho que é importante a gente ressaltar que a abolição prevista pela Princesa Isabel abandonou a população escrava. E aquela população escrava, que teoricamente teve a sua liberdade conquistada, foi jogada nas ruas da cidade. Em 2009, a primeira vez que apareceu um ensaio de política pública para a população em situação de rua foi em 23 de dezembro de 2009, quando o presidente Lula assinou um decreto presidencial, que é o decreto 7053, que estabelece um caminho para uma política adequada de humanização da população em situação de rua. Em outro momento a gente vai conversar sobre isso, mas é para dizer sim, passou muito tempo, até que alguém pudesse acordar. E a gente, mesmo depois desse decreto, a gente tem um
um longo caminho pela frente, porque a dignidade da pessoa humana precisa estar acima de tudo. Essa população de rua ela não precisa ser necessariamente humanizada. Quem precisa ser humanizada é a sociedade. A sociedade precisa reconhecer no irmão que está em situação de rua como um de nós, um semelhante, que precisa ter uma mão estendida para ajudá-lo a levantar, para ajudá-lo a reerguer-se. Pois é, pessoal, esse nosso bate-papo de hoje, a gente vai fazer muitos outros. A gente o fez com o Valmir Júnior, nosso companheiro, professor de História, um lutador das causas sociais. A gente tem muitas outras coisas para fazer, para ver, para discutir, mas queremos chamar você para essa luta. Venha, não para humanizá-los, mas para que nós nos humanizemos, conforme diz o Valmir, para que as nossas relações sejam relações que dignifiquem a vida humana. Um grande abraço a todos. Obrigado, Valeu. Valmir. Tamo junto, irmão. Paz e bem. Vamos que vem. Que já começaram a acontecer. Conversando com alguns companheiros e isso